E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, gente, se passou uma semana, sim, verdade, erro meu, que não gravei nada, mas pelo menos temos boas notícias, porque hoje ainda vai voltar de novo as lives, né, que tinha ensaiado mais ou menos 2 semanas atrás, que parecia que ia voltar com as lives, e aí do nada parei, mas agora vai voltar porque finalmente temos série, vai ter série no canal, acho que vai demorar pra caramba, porque o jogo é gigante pra caramba, mas vai ser da hora. E obviamente que essa semana ainda tem mais outras coisas interessantes, por exemplo, a Champions League está voltando para os seus jogos de volta das oitavas de finais, então vai ter vídeo obviamente na quinta-feira para mostrar os resultados. Mas hoje eu estou aqui para falar mais ou menos algumas partidas interessantes que aconteceram pelo mundo. Na verdade eu vou apenas só falar da Premier League, né, porque tivemos um clássico na cidade de Manchester. Mas o importante é para avisar vocês, para dar um resuminho do que está acontecendo nos estaduais, porque a gente já está chegando nas fases finais, né? Praticamente já estamos por um pé para começar já os mata-matas, né? Porque a fase de grupos, né? Da fase de classificação já está chegando no final, né? Só tá faltando mais ou menos só o Paulistão, que falta mais uma rodada e aí já começa o mata-mata. Enquanto a maioria, né? Eu tô falando assim, como o Gauchão, Mineiro, Carioca, né? Por exemplo, esses três aí já estão na fase do mata-mata, que já vão começar essa semana, né? No fim de semana, obviamente. E, obviamente que alguns outros campeonatos estaduais também estão chegando praticamente também na fase no mata-mata também. Então, bora nessa, hein? Bem, então vamos começar primeiro pelos campeonatos pelo mundo lá fora, nos campeonatos europeus, obviamente. Eu vou pegar o campeonato da Premier League, que aconteceu o clássico entre o Manchester United e o Manchester City, né? Lembrando que o City está meio que atrás do nosso líder Liverpool, que semana passada tinha vencido a Copa da Liga da Inglaterra em cima do Chelsea com, sei lá, como se fosse uma equipe sub-20 da equipe, né? Porque praticamente só tinha criança jogando e eles conseguiram vencer com o gol do Van Dijk na prorrogação. Mas o importante é que o Liverpool também está na liderança com esse último ano do Jürgen Klopp, que já foi decidido que ele vai sair no final dessa temporada. E o City fez uma vitória muito importante em cima do seu rival, jogando em casa, obviamente, mas o time começou atrás do placar, porque o Rashford abriu o placar com um lindo golaço, diga-se de passagem, só que aí apareceu a estrela do Foden, isso mesmo, o Foden, que marcou 2 gols nesta partida, e o Haaland fechou o placar no finalzinho do jogo. Inclusive o Haaland perdeu um gol inacreditável no começo da partida sem ser um goleiro. Inacreditável o gol que o Haaland perdeu. Eu não sei como isso foi possível. Até eu acho que todo mundo que tava lá assistindo não acreditou, e o Pep Guardiola eu acho que quase desmaiou no lance. Mas beleza. E aí, bem, vamos pra Bundesliga, né? Que, nossa senhora, literalmente o nosso Bayer Leverkusen disparou mais ainda. Disparou mesmo e já aumentou uma gordura gigante. E acredito que ele não vai ser o Botafogo ou o Borussia Dortmund da vida, que vai entregar de bandeja o título pro Bayern de Munique, que tropeçou mais uma vez nesta rodada, né? O Bayern de Munique empatou por 2-2 nessa rodada, enquanto o nosso Bayer Leverkusen venceu por 2-0 com literalmente os melhores laterais, os melhores alas do futebol europeu atualmente, que é o Frimpong e o Grimaldo. Simplesmente marcaram os 2 gols da vitória do Bayer Leverkusen, que ainda continua invicto no campeonato, como já falei. 3 pontos de diferença e faltam 10 rodadas também para o término do campeonato alemão. Uma vantagem muito boa para o seu segundo ano, Xabi Alonso no Bayer Leverkusen. Resultados impressionantes, tá? E para fechar esse giro de volta pela Europa, eu vou para La Liga, porque a La Liga também tá uma disputa muito interessante entre quem pode ser campeão do campeonato espanhol, já que estamos com o
Barcelona, o Girona e o nosso líder Real Madrid. E bem, praticamente os 3 colocados não tiveram umas boas performances. Essa rodada o Girona perdeu, o Barcelona empatou, ficou no 0 a 0 e o nosso Real Madrid ficou 2 a 2 contra o Valência e teve muita polêmica nesta partida, meus amigos. Sim, assim, digamos que se a gente for lembrar do que aconteceu na temporada passada do Real Madrid contra o Valência, que teve muita repercussão por causa do Vinícius Júnior, né? Mas o Vinícius Júnior, nossa, nessa partida meio que arrebentou, marcou 2 gols nesta partida. Lembrando que o Real Madrid estava perdendo por 2 a 0, tá? Estava perdendo por 2 a 0 e o Real Madrid conseguiu buscar o empate. Mas tem um porém, praticamente faltando segundos para acabar, né? Ou praticamente já estava no último minuto, uma bola estava indo dentro da área do Valência e o Bellingham fez o gol de cabeça da virada. Só que não valeu. Não valeu porque inacreditavelmente na hora do cruzamento o juiz simplesmente apitou o fim do jogo e praticamente todos os jogadores do Real Madrid foram para cima do juiz, inclusive obviamente o Bellingham, que fez o gol, ficou mais indignado ainda, reclamou pra caramba, parecia que ia dar um soco no juiz e o juiz expulsou o Bellingham, para praticamente a frustração de todos os jogadores do Real Madrid e os torcedores também, que acharam que o juiz literalmente garfou o Real Madrid e tirar 3 pontos importantes para ficar distante do segundo colocado na disputa do campeonato espanhol, né? Aí o Real Madrid infelizmente vai ter que ficar contestando, né? Vai ter que ficar com a cara de poucos amigos por causa desse empate que o juiz literalmente apitou no lance que a bola estava no ar, né? Um pouco bizarro, né? Mas tá aí o que aconteceu. Eu não sei o que vocês acham, se foi certo ou não. Eu tenho certeza que esse juiz aí, do jeito que tá, não vai ter uma vida fácil agora pra frente. Finalmente estamos aqui. Eu vou comentar agora tudo que tá acontecendo agora nos campeonatos estaduais aqui do Brasil. E eu vou começar já pelo Campeonato Carioca, porque já temos um campeão. Mas é o campeão da Taça Guanabara, que às vezes o pessoal não entende como funciona o regulamento do Carioca. Eu também às vezes não entendo. Mas pelo menos a ideia da Taça Guanabara é muito simples de entender. Praticamente o melhor primeiro colocado da classificação geral do campeonato ganha a Taça Guanabara. Bem, como isso aconteceu, o Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara, porque terminou em primeiro colocado do campeonato carioca, né? E bem, mas pelo menos ainda vai continuar, porque temos o mata-mata para decidir quem vai ser mesmo o campeão do campeonato carioca. E tivemos uma rodada muito interessante, essa última rodada, para decidir quem passa e quem não passa. Praticamente ficou entre apenas 2 equipes, né? Ou o Vasco não passava, ou o Botafogo não passava. Infelizmente, o Botafogo não passou para a próxima fase, terminou em 5º colocado. Lembrando que o Botafogo fez uma partida fantástica nessa última rodada, enfrentou o Fluminense e venceu por um placar de 4 a 2. Praticamente estava todo mundo feliz que ganhou do Fluminense. Falou: caramba, mano, ganhamos de um rival aqui, parece que agora é só torcer pro Vasco perder. Mas não aconteceu, porque o Vasco enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro e simplesmente atropelou a Portuguesa por 4 a 0. O Botafogo tinha uma situação muito complicada de se reverter e infelizmente vai ficar na 5ª colocação, como ficou no ano passado, e vai ter que jogar a outra taça. O importante é que eles ganharam essa taça e se classificaram para a Copa do Brasil naquele ano. Pessoal, mas dessa vez parece que eles não vão precisar ganhar essa taça para disputar a Copa do Brasil, porque, né, terminaram até uma colocação legal no campeonato no ano passado. Lembrando que conseguiu fazer aquela pipocada e perder o título nas últimas rodadas e nem se classificar para Libertadores direto.
Mas o bom é que é o seguinte, né? Pelo menos o Botafogo venceu, né, sua disputa nesses playoffs da Libertadores, né? Ganhou de 6-0 do Aurora. Mas o problema é que a próxima rodada vai enfrentar o Bragantino, o que pode complicar um pouco a situação. E bem, o Campeonato Mineiro, já temos nossos semifinalistas, né? Obviamente de cada grupo já foram decididos. O Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o América Mineiro se classificaram nas primeiras colocações. E para decidir a situação de quem vai passar para a semifinal, o quarto colocado foi a Tombense. A Tombense conseguiu sua classificação e vai estar jogando a semifinal. Lembrando para vocês que as partidas de como Carioca e Mineiro e até o Gauchão são praticamente decididos de jogo de ida e volta nas semifinais. Mais diferente do nosso Gauchão, né, que praticamente vai do primeiro até o oitavo colocado, temos os jogos de quarta de finais, como já falei, também é jogo de ida e volta. E obviamente o Internacional e o Grêmio passaram de fase. Aí o Internacional terminou como primeiro colocado do Campeonato Gaúcho, tá? Então vamos ver como vai ser esses mata-matas, que já vai começar esse fim de semana. Sim, esse fim de semana já começa os mata-matas dos estaduais do Campeonato Mineiro, Carioca e Gaúcho. Diferente do que eu vou comentar agora do nosso Campeonato Paulista, que aconteceu agora a penúltima rodada do Campeonato Paulista, que tivemos várias partidas interessantes, inclusive um clássico, né, o Choque Rei, que eu vou comentar um pouco mais pra frente, porque teve muita polêmica, tá? Eu vou começar então pelo jogo do Corinthians contra o Santo André. O nosso Corinthians sofreu muito para derrotar o Santo André. Lembrando que o Santo André é o último colocado do Campeonato Paulista na classificação geral, e o Corinthians sofreu pra caramba pra vencer o Santo André, que inclusive o gol só saiu praticamente no finalzinho do jogo, tudo bem chorado, e parecia que todo mundo ia ficar feliz, que o Corinthians tava com chance ainda de conseguir se classificar para a última rodada, mas esqueceu de avisar para os seus concorrentes sobre a situação. Bem, pelo menos para o Corinthians ainda teve uma chance, porque o Mirassol perdeu, né, a partida para a Portuguesa, que está nesse mesmo grupo do Santos, e a Portuguesa está com chance de se classificar, tá? E uma notícia muito boa também para a Portuguesa, que este ano conseguiu sua classificação para o Brasileirão da Série D. Então a Portuguesa já faz tanto tempo que estava sem uma divisão no Brasileiro, conseguiu estar de volta num Brasileirão. Muito bom para a Portuguesa, que esse ano está se reformulando e está indo até muito bem mesmo, assim, no Campeonato Paulista. Muito bom não, mas pelo menos a gente espera que a Portuguesa esteja voltando cada vez mais forte no cenário do futebol brasileiro. Como eu já falei, a Portuguesa ganhou no Mirassol, que está disputando uma vaga para a próxima fase, inclusive ainda tem uma chance nessa última rodada, mas a Inter de Limeira fechou o caixão do Corinthians. Simplesmente o Corinthians já não tem chance, porque a Inter de Limeira fez seu papel e conseguiu vencer a sua disputa e está classificado para a próxima fase, junto com o Bragantino. Lembrando que o Bragantino terminou em primeiro lugar no grupo com 21 pontos e o nosso Inter de Limeira está com 17 pontos, sem chance de conseguir passar. Então, praticamente está aqui. E falando nisso, né? Eu falei do Bragantino, né? O Bragantino venceu o Santos. Sim, o Santos perdeu o Bragantino, o Santos que estava brigando para tentar a melhor classificação no geral do Campeonato Paulista, mas perdeu mais uma vez, né? Apenas sua segunda derrota no campeonato, e perdeu pro Bragantino com a lei do ex, tá? A lei do ex estava presente, isso mesmo. O Eduardo Sacha fez o gol da vitória pro Bragantino. Mas vamos falar do jogo entre São Paulo e Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras, né, está invicto no campeonato, né? Não perdeu nenhum jogo, né? Vitórias e empates. E estava aí jogando lá no Morumbi para tentar uma chance de se redimir, ter uma vingança depois que perdeu no jogo da Supercopa do Brasil, né? O jogo também terminou empatado, como na Supercopa do Brasil. A diferença é que pelo menos tivemos
gols, tá? Tivemos gols nesta partida, mas muita polêmica nesta partida. O São Paulo começou na frente com uma roubada de bola do Pablo Maia, que também recebeu uma cravada da sola das chuteiras do Richard Rios, e praticamente o Pablo Maia, depois da saída do jogo, algumas pessoas tiraram foto e a marca do lance ainda continuou lá na perna dele, e muita gente questionou, falando como que o juiz não averigou, deu um cartão amarelo, quem sabe até uma expulsão pro Richard Rios, né, no lance. Mas a jogada continuou e a bola sobrou pro Alisson praticamente na meia-lua e fez seu golzinho, e o Everton praticamente só olhou a bola entrar e ficou dessa maneira. Meu Deus do céu, a situação do Everton tá muito estranha. Lembrando que até que na última rodada, quando enfrentar o Mirassol, ele fez boas atuações, mas ainda tá muito estranho o Everton neste campeonato paulista, tá? Beleza. Aí teve no primeiro tempo assim, 1-0, e no segundo tempo, mais ou menos já praticamente na metade do segundo tempo, um lançamento a partir de uma falta e o Murilo sofreu o pênalti da partida. Mas o juiz não tinha peitado e ele foi chamado no VAR, e aí no veredito o juiz concedeu o pênalti pro Palmeiras, e esse aqui foi o nosso segundo lance polêmico da partida, porque o Palmeiras sofreu o pênalti, o juiz deu o pênalti pro Palmeiras e a torcida do São Paulo não acreditou, porque teve uma disputa de bola ali. Mas pelo lance dá pra perceber que o Murilo toca primeiro de cabeça e depois o Rafael chega atrasado dando um soco na cabeça do Murilo. E aí Rafael Veiga bateu seu pênalti e fez seu 100º gol na sua carreira. Parabéns para a conquista do Rafael Veiga. Ficou dessa maneira, passou mais alguns minutos e teve pênalti. Teve um lance polêmico pro São Paulo, né? O Piquerez meio que perdeu um pouco do equilíbrio e encostou nas pernas do Luciano, e o Luciano caiu. E o VAR também chamou o juiz para dar uma olhada, para falar que também é o lance de dar um pênalti. Mas o juiz não deu pênalti pra cima do Luciano, e praticamente toda a torcida do São Paulo já tava louca, e os jogadores também ficaram mais loucos ainda, porque eles não sofreram pênalti, o juiz não quis dar o pênalti pro São Paulo, e inclusive alguns minutos depois até o Luciano saiu de campo, né, foi substituído e ficou pé da vida sem a marcação do pênalti. E o jogo continuou desta maneira, o São Paulo que inclusive criou muito mais lances assim de perigo, mas assim foram chutes que foram defesas fáceis pro Everton, e ficou só desta maneira o jogo 1-1. Ficou com aquele clima meio ruim pro lado do São Paulo, né, que muita gente achou que foi prejudicado pela partida, que beneficiou o Palmeiras, mas ficou dessa maneira. Assim, pro Palmeiras não fazia muita diferença, mas assim era importante pro Palmeiras continuar invicto no campeonato. Já pro São Paulo a situação vai ser levada para a última rodada e eles vão ter que decidir como vai ser a situação. Mas é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Lances muito polêmicos aqui, né? Inclusive na Europa e aqui no Brasil. Mas eu espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima. Falou!